Então, bom dia a todos. Eu declaro aberta a sessão pública de defesa de TCC, de graduação, de dois queridos orientandos que eu tenho na graduação do curso de Direito da Universidade FUMEC. Gostaria, desde logo, de cumprimentar aqui, né, em primeiro lugar, a Thalita Fernandes Ramos de Oliveira, querida aluna da graduação, sempre muito dedicada, e cumprimentar também o meu querido aluno da graduação também, o Flávio Lúcio Teixeira, também muito dedicado. São dois alunos que foram meus alunos de disciplinas da graduação, e eu tive a honra de tê-los como orientandos nessa etapa, né, final do curso deles, e o que me encheu de orgulho, né, a dedicação de ambos, e o fato também de terem acolhido o convite, né, já que nós estamos nesse momento no telepresencial, com uma determinação da direção da instituição de que seria uma faculdade do aluno apresentar o trabalho e fazer a sua defesa ou não, né, e vocês dois acolheram o meu convite para essa apresentação pública, né? E mais ainda, né? Esse registro, um registro para a eternidade da nossa instituição, da Universidade FUMEC, da banca de vocês, né? Então, desde logo, eu agradeço a ambos, cumprimentando pela excelência do trabalho, e extensivo aqui esse agradecimento também ao meu querido colega e irmão, professor Vinícius Paranhos. O maior número de lançamentos no meu Lattes está ligado ao professor Vinícius Paranhos. Então, o meu Lattes é prova, né, do meu carinho, da minha amizade com o professor Vinícius e da minha admiração pelo trabalho desse querido colega e irmão que eu tenho na academia, conhecido de longa data, parceiro de longa data, em especial nas orientações e nas bancas. Já se vão aí mais de 11 anos de parceria, eu, professor Vinícius, em bancas na Universidade FUMEC. Aqui também agradecendo a presença de queridas mestrandas. O sucesso do nosso mestrado se deve a vocês. Então, eu não poderia deixar de registrar aqui o carinho gigantesco que eu tenho por vocês, a admiração e a satisfação de tê-las aqui hoje, né? A professora Jéssica, a professora Tamara, a professora Sandy e a professora Sara, tá? Queridas mestrandas do nosso PPGD, eu fico honrado e feliz de vocês terem escolhido a nossa instituição para a casa de vocês, a instituição que tem um nome que vocês vão carregar eternamente no currículo de vocês. Muito obrigado pela presença aqui hoje e pela leitura, né, atenta que eu sei que vocês tiveram do trabalho dos graduandos que aqui estão hoje, tá? Eu vou explicar para vocês como é que vão ser os trabalhos. Então, eu vou dar 15 minutos, em primeiro lugar, para o Flávio. Na sequência, eu vou passar a palavra primeiro para as mestrandas, nessa ordem. Primeiro a mestranda Sandy, a professora Sandy, depois a professora Sara, para as considerações de ambas, tá? Quer dizer, a primeira a professora Sandy, que vai fazer suas considerações, a gente vai dar a oportunidade ao Flávio de responder. A professora Sandy estando satisfeita, eu passo a palavra à professora Sara, que também poderá fazer suas considerações, e dando oportunidade ao Flávio de responder. E, estando satisfeita a professora Sara, a gente passa a palavra ao professor Vinícius para fazer as suas considerações e, da mesma forma, dando uma oportunidade depois ao Flávio. E, na sequência, né, nós vamos deixar a avaliação do Flávio por final, junto com a avaliação da Thalita. E aí, então, na sequência da resposta do Flávio, o professor Vinícius Paranhos estando satisfeito, eu dou a oportunidade da Thalita fazer a apresentação dela no prazo de 15 minutos, prorrogar mais 5 se for necessário, Thalita. Então, fique bem tranquila. E a gente usa a mesma sistemática, só que agora com a professora Tamara e depois com a professora Jéssica, tá? E o professor Vinícius Paranhos no final. E aí, depois disso tudo, eu vou pedir a licença ao Flávio e à Thalita. Eu vou colocar vocês dois na sala de espera do Zoom,
Tá? Vocês não vão precisar sair, eu vou colocar vocês dois na sala de espera, aí vocês ficam após, que eu vou deixar os professores tranquilos para eles fazerem a avaliação deles, e aí, quando for na sequência, eu chamo vocês de volta, tá? Para anunciar o resultado. Lembrando que nós não temos mais nota, né, no TCC da graduação, né? As possibilidades é a aptidão, inaptidão ou a marcação de uma nova banca, tá? Então, fiquem bem tranquilos, porque eu sei da responsabilidade de vocês, eu sei que vocês, de fato, fizeram o trabalho, vocês se dedicaram a isso. E lembrar daquela dica que eu sempre dou, né? Fazer uma apresentação com começo, meio e fim, tá? Não esquecer disso. Iniciar a apresentação lendo o título do trabalho, tá? Dizendo qual é o tema ou problema do seu trabalho. Depois, falar da estrutura do seu trabalho, tá? Como que foram divididos os capítulos. Se você teve marco teórico, falar o marco teórico, tá? E aí, depois, no final, fazer o fechamento da sua apresentação com algo que vai bater com a conclusão do seu trabalho escrito, tá? Não esqueçam de fazer esse fechamento do trabalho, também na parte oral, tá? Dizendo quais foram as suas conclusões e quais foram as suas conclusões com fundamento jurídico, tá? Tal qual está lá no seu trabalho escrito, beleza? Então, para não me alongar mais, eu, mais uma vez, cumprimentando o Flávio, é só um detalhe aqui, nós vamos seguir a ordem alfabética, tá, gente? Por isso que eu estou seguindo essa sequência aqui. Primeiro eu vou dar a palavra ao Flávio, e já te passo a palavra, Flávio, e pelo prazo aí de até 15 minutos, e eu vou te ajudar aqui a controlar o tempo, tá? Já te cumprimento mais uma vez e agradeço. Está com a palavra, Flávio. Tá, joia. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer e dar um bom dia a todos presentes, né? A professora Sara, a professora Tamara, a professora Jéssica, e o grande professor Vinícius, que eu tive o prazer e a honra de ser aluno, né, doutor? É um cara muito bacana, muito equilibrado, muito tranquilo, muito exigente também, é o que importa, né? O que é importante para a gente, essa exigência. E, especialmente agora, agradecer ao grande mestre Dandona, que eu tive o privilégio, além de ser aluno, me tornar um amigo, né? Tenho um carinho muito especial, uma consideração muito especial por tudo que o senhor fez por mim, né? Então, muito obrigado por tudo de coração. Tá? Com emoção e com muito carinho que eu te agradeço. Bom, meu trabalho, o título são os avanços normativos do combate à corrupção na administração pública. Creio que seja um tema até já bastante repetitivo para alguns, mas que para mim vai ser sempre de importante relevância por se tratar da administração pública, né, que é o principal vetor para o desenvolvimento do nosso país, em todos os setores, né? Educação, saúde, transporte, segurança. Então, isso para mim vai ser sempre muito relevante. O tema problema é justamente esse, é a vontade, né? A vontade e as armas que o Estado tem para punir, né, os agentes da corrupção, de modo geral, na administração pública brasileira. Então, esse é o tema problema. A minha proposta foi aprofundar de forma bastante crítica nesse assunto, né, porque é um assunto que realmente me incomoda muito e realmente está em todos os setores da nossa vida, né? Todos os setores da sociedade, não só no mundo, nessa parte de administração pública. Então, minha proposta foi essa. Meu trabalho foi dividido em 5 tópicos, tá? O primeiro deles, eu vou falar bastante assim, objetivo cada tópico, mesmo porque o tempo não é tão extenso. Então, o meu trabalho ele consistiu no primeiro tópico, a gente a percepção foi justamente tratar dessa percepção que o Estado tem e essa vontade realmente de punir os infratores dessa administração pública. Com anseio de uma prevenção, né? de modo preventivo e repreensivo também, né? Porque muitas vezes, quando você vai olhar, já aconteceu.
No segundo tópico, eu trouxe para a gente foi a parte conceitual e a parte principiológica do trabalho. Tá? Conceito, depois de pesquisar alguns conceitos, de olhar alguns conceitos de alguns doutrinadores, é o que mais se aproximou com o que eu acho, com o que eu penso, com a minha visão do direito administrativo, dessa administração pública, bate muito assim com a visão do nosso querido doutor Antônio Bandeira de Mello, né? Celso Antônio Bandeira de Mello, onde ele diz que o direito administrativo é um ramo do direito público que disciplina as funções administrativas e os órgãos que exercem, né? Ou seja, foram criados órgãos administrativos justamente desconcentrados, depois da desconcentração administrativa do país. Foi justamente para aliviar essa administração. Então, foram criados esses órgãos para poder atender a sociedade, no que diz respeito a serviços públicos, ao atendimento geral da sociedade. Essa concentração só um minutinho, tá, gente? Que eu estou um pouco ansioso por essa apresentação. Quem são os agentes públicos que podem sofrer essa punição? Isso eu estou falando, primeiramente, da parte conceitual do trabalho, tá, gente? Depois eu vou passar para a parte psicológica. Então, conceituando a parte dos agentes públicos, que eu posso falar? São todas as pessoas físicas que atuam, né, nesses órgãos públicos, que é importante dizer que esses órgãos não possuem personalidade jurídica, né, e os agentes públicos são as pessoas físicas que atuam nesses órgãos. Bom, é isso. Essa parte fisiológica, que eu tinha a dizer isso, a respeito das autarquias, desses grandes órgãos que administram que trabalham a nossa administração pública, e a respeito dos agentes públicos que trabalham nessas organizações, né? Agora eu vou passar para a parte psicológica, e talvez seja a parte mais importante do trabalho, porque o princípio é o começo de tudo, né? O princípio não só de direito administrativo, mas de todas as esferas jurídicas, é uma bússola, né? Onde o mundo jurídico se orienta através desses princípios. Então, eu separei que os princípios que eles estão elencados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Eu trouxe aqui, são 5 os princípios que estão ali elencados, né? Vou destacar aqui o princípio da legalidade, da moralidade, como, para mim, talvez os principais, mas existe o princípio da publicidade, o princípio inclusive o mais novo, da eficiência, né? Dos agentes públicos, no intuito de fazer uma administração pública mais enxuta, com mais qualidade, com menos gastos, né? Então, são esses princípios que é elencados no artigo 37 da Constituição. Claro que todos são importantes, mas eu vou destacar mesmo da legalidade e da moralidade, porque esse princípio da moralidade, para mim, seria até o principal, porque é o que mais falta, né, nessa questão dos agentes públicos da administração pública, né? E infelizmente, está ali do nível mais baixo de um agente público ao nível mais alto, das esferas mais altas da administração pública. E, infelizmente, a corrupção está encroada, né? Ela está ali a todo momento, em todas as esferas, em toda a hierarquia da administração pública. Então, é um problema muito sério esse princípio da moralidade, porque a gente não sabe até onde vai a moral desses agentes, porque a moral ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser uma coisa exercitada pelos poderes sociais, por todo mundo, né, por todos os cidadãos, principalmente pelos agentes públicos, onde a gente vê, infelizmente, esse princípio da moralidade agredido o tempo todo por essa falta talvez até do combate mesmo, porque existem
já esse combate, né, alguns institutos, as leis, as normas para combater essa corrupção, mas que, para mim, realmente está ligada à vontade do Estado de punir. E, infelizmente, o Estado, o próprio Estado punindo o próprio Estado, né? Porque seria o Estado punindo seus agentes públicos. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer no Brasil. A gente vê muito pouco caso de corrupção ativa ou passiva, que sejam punidos aí da esfera penal, a pessoa realmente ser condenada. Então, acredito que precisa mudar muita coisa, apesar dessas leis que já existem, dessas normas que já existem para tutelar essa parte, mas eu acredito que existe a falta de vontade, realmente, a falta dos superiores de realmente correr atrás disso, punir os agentes que cometem esses ilícitos. Eu vou passar agora para essa parte principiológica. Ela deixa um pouco bom, o que eu tinha falado dessa parte psicológica é isso, realmente é difícil você lidar com essa parte, justamente o princípio da moralidade é o mais complicado para mim. Já os outros princípios é mais fácil de controlar, de fiscalizar e funcionam, sim, de forma melhor. No nosso país, gente, existe para exemplificar a complexidade da aplicação dessas leis, nós temos aí a forma de aplicar na esfera penal, nós temos aí alguns crimes, né, cometidos pelos agentes públicos, que seriam a corrupção ativa e a corrupção passiva. A corrupção passiva ela vem elencada no artigo 317 do Código Penal e a ativa vem no artigo 333 do Código Penal. Qualquer tipo de ato correspondente a esse tipo de crime, seja corrupção ativa ou passiva, o agente acaba respondendo na esfera penal, diferentemente da improbidade administrativa e dos crimes da improbidade administrativa, que seria uma sanção aplicada na esfera civil, porque é um ato ilícito cometido por um agente público buscando um enriquecimento ilícito, né, através do seu cargo público. Então, já existe a lei 8.429, de 92, que trata da improbidade administrativa, justamente para esses casos, e a mais recente lei, que é a 12.846, que é a lei anticorrupção, né? Que combate também diretamente esses agentes que cometem esse serviço na área penal. A improbidade administrativa eles causam... por que eles são correspondentes? Porque eles causam dano ao erário, ao nosso erário, ao enriquecimento, traz um enriquecimento ilícito para a gente de estar cometendo essa infração. Já a corrupção passiva é quando ocorre um agente, ele usa de seu cargo, solicita dinheiro de um terceiro para poder levar alguma vantagem, né, para ser feito algum favor para terceiros. Já na corrupção ativa, a gente vê aí o oferecimento de terceiros para um agente público para que ele seja, de alguma forma, leve vantagem em alguma situação. É o que mais existe no nosso Brasil, né, gente? A gente vê na parte administrativa, nessa parte de citação de contratos administrativos, é o que mais acontece, infelizmente, no nosso país, é isso. São os agentes públicos levando vantagem, pedindo vantagens para poder aprovar ou não, e um concorrente ou não. A gente sabe como é que funciona isso no Brasil. É o que nós temos de maior problema na administração pública, né? São esses contratos, são os contratos de licitação. E para mim, existem ainda muito poucas normas, poucas leis para assegurar
que a administração pública funcione de uma maneira melhor e menos corrupta. Agora, é o que a gente tem, né? O que a gente tem são essas duas leis e algumas leis ali da área penal que vão, né, investigar e talvez condenar esses agentes. Agora, passando para o quarto tópico, eu vou falar sobre as causas e consequências dessa corrupção no Brasil. Bom, nós sabemos que as causas dessa corrupção ela vem de muitos anos atrás, é um problema cultural que nós vivemos no nosso país. É um problema desde a época de colônia no nosso país. Existe até uma passagem, eu não sei se é real, que a primeira pessoa que foi mandada de Portugal para cá para tratar de impostos, tratar essa parte administrativa de impostos, ele era condenado em Portugal por corrupção ativa. Então, creio eu que nem precisa se é real essa história ou não, não faz muita diferença, porque a gente vem tratando essa corrupção como um problema cultural. Não adianta você falar que é um problema de hoje, de ontem. É um problema enraizado, ele está entoado na nossa sociedade. A gente vê a todo momento esse jeitinho brasileiro, essa coisa do jeitinho brasileiro, da malandragem, inclusive cultuada por grande maioria do povo, né? do brasileiro ter esse jeitinho de levar vantagem em algumas coisas. Para mim, simplesmente é uma forma de encobrir a corrupção, falar desse jeitinho brasileiro. Eu acho que isso tem que acabar. Então, a causa maior é o problema da cultura. Isso aí é discutível, eu pesquisei muito a respeito disso. É um problema cultural e a gente sabe que esse problema cultural é um problema muito difícil de ser resolvido, porque a cultura a gente não muda do dia para a noite, a gente sabe que leva aí anos, talvez séculos, para mudar, para ir dar um passo que seja para a mudança de uma cultura, principalmente que, para mim, a nossa administração pública foi construída em cima desse alicerce da corrupção, e o que traz consequência para o nosso país. A desigualdade social, essa desigualdade social que a gente vê é justamente isso. O poder e o dinheiro na mão só de alguns, que fazem parte, infelizmente, da nossa administração pública. A gente sabe que está na mão deles. E trazer essa desigualdade social é a peça principal para a falta de desenvolvimento do nosso país. Nosso país não vai se desenvolver nunca com uma administração pública tão corrupta, tão banalizada, com uma visão tão individual, tão egoísta, porque as pessoas assumem cargos públicos a maioria delas com o único intuito de se locupletarem, né, perante esses cargos. Então, a conclusão que eu chego, que é o quinto tópico do meu trabalho, é que a corrupção é um fenômeno cultural mesmo. Então, infelizmente, impregna toda a nossa sociedade, de forma, eu acredito, de uma forma não tenha retorno. Eu tenho 53 anos de idade, eu posso falar que eu acompanho a política brasileira e a administração pública desde sempre, desde a época da democracia. Eu vi a democracia, o Estado Democrático de Direito acontecer no país. Né? Eu era moleque ainda, mas eu já tinha consciência política, eu já sabia o que estava acontecendo. Né? O nosso Tancredo Neves apareceu na televisão, eu assisti ao vivo isso, prometendo o Estado Democrático de Direito, toda essa democracia, mas com o tempo a coisa só desgringolou, a coisa só piorou. Eu posso falar isso porque eu tenho 53 anos, acompanho a política desde sempre, acompanho a nossa administração pública desde sempre, e posso dizer com certeza que a coisa só piorou, apesar de terem aparecido novas leis, novas normas para tutelar essa parte, mas, infelizmente, falta realmente a vontade e a seriedade para o nosso governo, para o nosso Estado, a punir esses agentes com mais rigor, fazer a administração pública realmente funcionar, para que esses princípios sejam respeitados. Né? Então, assim, cada vez mais a gente tem que ampliar essa tutela, através das normas, através até, inclusive, do Ministério Público, né, para ficar de cima disso.
Então, a conclusão que eu chego é, infelizmente, nós temos muito ainda, um caminho muito grande, muito árduo, para chegar perto de algo parecido com uma administração pública aceitável, que faça o nosso país realmente começar a se desenvolver, que tenha realmente uma distribuição mais justa do dinheiro, da renda, para que realmente esse país possa progredir. Eu, sinceramente, não vejo, não tenho muita esperança disso. Por isso, talvez, eu tenha feito trabalho a respeito dessa corrupção na administração pública, para tratar justamente disso, porque é uma coisa que me indigna muito, é uma coisa que mexe muito comigo, com todos os brasileiros, claro, mas, em especial, eu que acompanho a política desde sempre, desde muito novo, sempre fui muito engajado nisso, na situação pública, essa corrupção, sempre aí com a esperança de ver alguém aparecer para tentar mudar alguma coisa, mas, infelizmente, não vejo muita luz no fim do túnel, não. Então é isso, eu gostaria de finalizar agradecendo mais uma vez a todos. Fiquei, acho que, um pouco nervoso, normal, mas é isso, tentei apresentar da melhor forma possível. Obrigado, Flávio. E fico à vontade aí para qualquer pergunta, qualquer detalhe. Obrigado, Flávio. Eu passo, então, a palavra mais uma vez agradecendo a professora Sandy a presença aqui hoje, o carinho com a leitura do trabalho do Flávio, e fique à vontade com relação ao tempo, tá, professora Sandy? Eu peço a você, Flávio, que anote todas as considerações da professora Sandy para futuros acréscimos e ajustes no seu trabalho. Bom dia, professor Zandona, professor Vinícius Paranhos, colegas do mestrado, Tamara, Sara, Jéssica. Eu fico muito honrada de participar dessa banca, muito feliz em estar aqui podendo contribuir, né, com os alunos da graduação também. E eu quero primeiro parabenizar os dois graduandos pela coragem, né, de apresentar, porque como isso foi dado à faculdade, né, de escolher, achei isso maravilhoso, né, essa escolha de vocês de apresentar o tema, muito corajosos. E aí, gostaria de parabenizar você, Flávio, pela sua exposição. A ansiedade é normal de todo mundo nas Difícil. apresentações. E eu ainda tenho uma prova do AB semana que vem, está complicada a minha vida. Nós que já passamos por isso, já entendemos como a gente fica ansioso nesse período final de curso. Mas eu gostei muito do seu tema. Seu tema é de extrema relevância, né, para a sociedade, para todos nós. O nosso país ele passa por uma evolução histórica e um contexto de muita corrupção, de atuação, né, dos agentes públicos que deveriam prover à população os seus direitos, né, que deveriam efetivar as políticas públicas, e a gente percebe que ali está o cerne de toda a corrupção. É um tema complexo, você conseguiu fazer um apanhado histórico interessante, depois você passou para a análise, né, das fontes, né, que foram os princípios da Constituição e as leis. Eu anotei aqui algumas observações do seu trabalho sobre questões metodológicas, principalmente sobre a padronização da ABNT, né? São algumas questões pontuais, mas com relação à citação, né? Citação direta, com relação às fontes que você utilizou, algumas são antigas, mas eu acredito que foram propositalmente escolhidas, né, para trazer esse contexto histórico. Sim. Também. E vamos lá, continuando o que eu pontuei aqui, eu senti um pouco de falta de falar sobre o crime de concussão, porque ele teve uma alteração recente, né, no pacote anticrime, que aumentou a sanção de 2 a 8 para 2 a 12 anos. É uma alteração de 2019, da Lei 3.964 de 2019. Eu acho que poderia ter sido citado, até para você construir a sua conclusão de maneira assim, será que esse aumento
de sanção contribuiria para a prevenção de novos atos, né, de novos crimes contra a administração pública, acho que seria bastante relevante também citar. Na sua conclusão também, eu faço uma observação com relação ao último parágrafo, né, que você cita que a administração pública do Brasil, em sentido amplo, evidencia que ela é um mal e representa talvez uma das principais causas de desigualdades sociais. E aí eu queria te perguntar diretamente se a sua opinião realmente é que a administração pública seria esse mal, ou então seria a ação dos agentes públicos, né, no cumprimento de suas funções, que representaria esse sistema. Sim, não. A administração pública em si, não, né? Porque a administração pública, desde que foi constituída uma sociedade, que existe alguém, um gestor para administrar, já existe uma administração pública e é imprescindível isso para a gente, né? Para a gente ter uma sociedade ativa, uma sociedade justa. Não. Com certeza é a atuação dos agentes públicos que faz com que essa administração pública seja um mal para o nosso país, né? Com certeza isso faz parte dos agentes públicos, né? A administração pública é necessária, é total necessidade para a gente, né? Do Estado. O desenvolvimento, inclusive, do Estado em todas as esferas, né? Isso. Então, eu fiz essas observações todas, eu vou encaminhar para o seu orientador, e aí, conforme seja necessário, né, o requisitado, a gente faz essas adequações. Meus parabéns mais uma vez, Flávio. Sua apresentação foi muito boa. Muito obrigado, senhor. É uma consideração que a professora Sandy fez, Flávio. Eu gostaria de escutar um pouquinho também essa questão do aumento da sanção, se você entende que isso ajuda a inibir ou não faz diferença. Não, com certeza. Qualquer aumento que a gente tenha nessa parte de sanção, de prevenção, de repreensão, né, realmente assusta um pouco mais. Mas acredito que, infelizmente, Sandona, para mim, tá, que tem essa visão talvez um pouco mais crítica dos outros, um pouco mais radical, talvez, em relação à nossa administração pública, ter convivido com tanta corrupção durante tantos anos, eu não creio que só lei, só as normas vão mudar isso, não. Pode ser criado aí, pode aumentar, inclusive, os anos de sanção, podem ser criadas novas leis, que eu acho que não vai mudar, não. O ponto X, para mim, o ponto-chave desse problema é realmente a vontade do Estado de punir, que eu não vejo nenhuma. Não vejo nenhuma vontade do Estado, pelos governantes, de punir os agentes públicos que cometem esse sinistro. A gente veio ter o próprio exemplo, o exemplo da Lava Jato, né? Onde foram comprovadas várias atitudes do nosso ex-presidente, onde várias pessoas envolvidas, e não foram punidos. Estão todos sendo liberados pelo STF, e, infelizmente, as leis nossas são muito bem escritas, são muito rigorosas, inclusive, a gente sabe disso. Nossos livros jurídicos são muito bem escritos, os textos muito bacanas, inclusive até muito rigorosos, mas a aplicação disso é que é o problema, a vontade de ser aplicada essas leis. Para mim, realmente, eu não vejo muita diferença nessa criação das leis, não. Ótimo. Obrigado mais uma vez, professora Sandy. Eu passo então a palavra à professora Sara, mais uma vez agradecendo, professora Sara, pela presença aqui hoje, pelo carinho. Eu que agradeço, professor. É um prazer estar aqui, me sinto honrada pelo convite, aos colegas também. Professor Vinícius Paranhos, é um prazer conhecê-lo. Jéssica, Sandy, Tamara, Thalita e Flávio, parabéns pela coragem, tá? E podem ter certeza que estar aqui, escolher estar nesse momento fazendo essa defesa é importantíssimo para a carreira de vocês. Já estão evoluindo bastante no que diz respeito à coragem de enfrentar desafios muito maiores que estão por vir, né? E tiram a gente da passividade. Flávio, então, vamos lá? Eu gostei muito do seu trabalho, li todas as páginas, página por página. Quero te parabenizar pela concatenação de pensamento e de ideia que você foi trazendo no decorrer do seu texto, desde fontes principiológicas, né,
que é a base do direito, depois você veio trazendo as leis anticorrupção, fez uma ligação dela com o Código Penal, apesar de ter faltado realmente falar do que a Sandy comentou, eu ainda assim acho que seu trabalho ficou bastante completo. Gostei dos autores também que você trouxe, porque são professores referência em direito administrativo, e ainda que a referência bibliográfica seja mais antiga, a base deles não muda, então é aquilo mesmo, eu achei que está perfeito, né? Entretanto, né, como nem tudo é maravilhoso, eu confesso que eu senti falta de você ter trazido para a gente algum dado estatístico sobre, com o aumento das leis, da lei anticorrupção, se houve também aumento de punição ou aumento de pessoas, de servidores indiciados por conta de crime, desse tipo de crime. Eu achei que eu senti falta disso, sabe? Sim. Achei que podia ter trazido também alguma coisa, ainda que mínima, de direito comparado, né? E alguns leves errinhos de português no que diz respeito à repetição de palavras, tipo na página 49 tem acesso lá que está aceso, mas eu entendi que era acesso. Uma outra que na página 25 que você repetiu a palavra, a expressão sua importância 2 vezes na mesma frase, sua importância. Então, coisas leves, mas que vão levar seu trabalho para um outro patamar também, se você observar, considerar nossas observações. No mais, eu te agradeço, achei a sua apresentação excelente, apesar do nervosismo, isso é natural, a gente vai ficar mesmo. Assustado com o meu nervosismo, mas eu não é dando desculpa, não, mas é porque eu me conheço, a Dona também a gente teve assim, o prazer de estar junto em Goiânia, uma apresentação que eu fiz de uma pesquisa jurídica. Esse nervosismo está ligado muito a essa apresentação virtual. Eu não estou acostumado com isso, eu prefiro falar em público assim, ao vivo. É verdade, sabe? Você tem razão. Eu estou muito nervoso com essa situação virtual. Não é simples mesmo, não. Mas, no mais, eu vou colocar isso dentro da ata que a gente tem que preencher. E, professor, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e achei que ele cumpriu bem a função para a qual ele veio desempenhar. Obrigado, Sara. Obrigada. Obrigado, professora Sara. Flávio, Oi. Eu gostaria que você comentasse as observações da professora Sara. Em especial, um detalhe, né, que agora o projeto de lei, né, que está caminhando para ser finalmente aprovado, né, esse projeto de lei de nova lei de improbidade, você deve estar acompanhando aí pela imprensa, né? Eu acompanho alguma coisa. As notícias, né? Sim. E a imprensa tem feito uma crítica forte por conta desse projeto estar vindo com uma ideia de diminuir, de certa forma, a questão da punição, né, de agentes públicos. Você chegou a refletir sobre isso, sobre algo que você tenha escutado? Não. Para falar a verdade, Sandro, eu sei que está para ser aprovado esse projeto de lei, mas ainda não acompanhei profundamente a mudança assim, radical que vai haver, não. Seria interessante, né, já que a gente está nesse momento de discussão, né, grande desse projeto de lei, de você buscar agregar alguma coisa no seu trabalho para ele ficar mais atual ainda, né? Aquilo que eu sempre... seria o que ela citou, que eu não trabalhei essa parte do pacote anticrime, né? Sim. É uma mudança que já vem acontecendo já nos últimos anos, né? Então, é importante você ficar atento a isso aí, aos projetos de lei. Para falar a verdade, talvez eu não tenha aprofundado nessa parte por estar realmente focado nessa parte mais histórica, que aconteceu no país até hoje, né? Não sei, talvez tenha sido um erro meu, sim. E a questão da estatística foi muito bem lembrado pela professora Sara. Eu acho que, para ilustrar, né, o seu trabalho, eu acho que dados estatísticos, se você conseguir, acho que valeria a pena se anotar para não esquecer de
de pesquisar a respeito disso, né? Eu acredito, eu também não foquei nessa parte estatística, não olhei, mas, sinceramente, acredito que tenha mudado. A estatística continua sem muita alteração, porque há muito pouco tempo também, né, desse pacote anticrime, haver alguma alteração significativa, né? Não sei, eu vou olhar, vou procurar saber, com certeza. Nem que seja a evolução da corrupção no país, né? Sim. O volume de corrupção no país. Sim. Né? Mas então, tranquilo. Eu te passo, então, a palavra, Thalita. Não, desculpa, estou esquecendo o principal aqui, o professor Vinícius Paranhos, meu Deus do céu. O professor Vinícius. Eu já ia dar a palavra para a Thalita fazer a arguição também em você, Flávio. Thalita, passa para mim. Não. Ficou ótimo o trabalho a propósito. Depois eu ótima apresentação. Mas, mais uma vez, te agradecendo, Vinícius, pela presença aqui hoje. E por mais que você esteja num aperto danado aí com suas inúmeras atividades, você fez questão de aceitar o convite, né? Então, mais uma vez, não poderia deixar de registrar aqui o meu carinho enorme, minha admiração por você e essa parceria de longa data, né? Que a gente tem aqui na Universidade FUMEC. Obrigado mais uma vez, amigo. Sérgio, você sabe que, né, nós já temos aí, né, algumas, eu ouso falar, centenas de bancas, né? Aí eu acho que deve ser por aí. Então já somos mais do que colegas, somos amigos, né? E é sempre um prazer, né? Sempre um prazer compartilhar essas bancas com você e, enfim, né, ser seu colega na faculdade e seu amigo aí também fora das portas da instituição. Quero aqui também demonstrar a minha satisfação por compartilhar essa banca com as professoras Sandy e Sara. É a primeira vez, se eu não me engano, que estamos juntos, né? Na salvo melhor juízo. Então, sejam bem-vindas, né? Sejam bem-vindos, tá? O Flávio, querido ex-aluno, né, Flávio? Em breve, colega. Com certeza, isso, Flávio? Se Deus quiser. Tá? Parabéns, viu, Flávio, pelo seu trabalho. Você é sempre uma pessoa muito respeitosa, tá? Um aluno querido. Então, inicialmente, parabéns, tá? Pelo trabalho desenvolvido, né? E pela disposição de aqui estar. Ô, Flávio, olha, as 300 e poucas perguntas que eu selecionei para te fazer, eu vou deixar de lado, porque você mostrou uma boa competência aí nas respostas, tá? Que foram feitas tanto pelo professor Sérgio quanto pelas professoras. Então, eu vou deixar de lado e vou só pegar um ganchinho, né, na última palavra aí do professor Sérgio sobre a mudança, né, o projeto de lei que altera e que cria uma nova lei de improbidade administrativa, é assim que eles estão chamando, né? E, basicamente, o que a gente pode falar assim, que tem uma mudança muito, muito importante lá, é sobre a tipificação das condutas, né, como de improbidade administrativa, sempre que haja o dolo, né, por parte ali do agente. Não havendo a prova do dolo, então não haveria que se falar, né? Nós não falaríamos mais em improbidade propriamente dita. E mesmo que você já justificou e está bem justificado, né, que você não abordou você isso aí está perfeitamente entendido, mas eu queria só saber de você o seguinte, Flávio, o que você entende que para esse tipo de conduta, de improbidade, especificamente, né? Nós deveríamos realmente imputar ali essa conduta e os efeitos, né, que ela decorre apenas em razão do dolo, tá? Ou deveria também a gente entrar na culpa, né, naquele agente que, porventura, ele tenha sido negligente frente aos seus secretários, por exemplo, né? Não deu a devida fiscalização. Ou não, ou só devemos falar em conduta improba se realmente houver o dolo. Eu queria só que você me falasse sobre isso, e essa é a minha única pergunta.
Boa pergunta, né, doutor? Boa pergunta. Não, realmente é a grande pergunta mesmo, porque eu sou totalmente contra falar só em dolo, porque a negligência também, a gente sabe que fatalmente vai ser prejudicial à administração pública. Né? Se o agente público é negligente, não faça um trabalho perfeito, com seriedade, perto da perfeição, porque perfeição não existe, mas procurando sempre trabalhar com moralidade, honestidade, com certeza a culpa também teria que entrar no pacote e teria que sofrer sanção também, com certeza. Com certeza, a negligência, querendo ou não, é um ato que não deve ser aceito no meio em relação a esses agentes públicos, né? Porque afeta diretamente o desenvolvimento, o trabalho, a excelência do trabalho da administração pública. Né? Muito bom, Flávio. Olha, se você tiver condições de fazer, quem sabe, só uma notinha de rodapé, assim, para a gente poder colocar no seu trabalho, bem, só para falar que existe o projeto, é como se fosse assim, você colocar uma atualizada, não estou falando necessariamente abrir um parágrafo, um capítulo, né? Eu crio um parágrafo bem bacana, bem legal. Só como sugestão, aí isso você pode ver com o professor Sérgio que mais do que ninguém, ele vai te orientar como a melhor forma de assim fazer. Tranquilo, tá bom? Bora para nós. Obrigadão, professor. Valeu. Foi uma honra. Igualmente. Ô, Flávio, pegando um gancho nessa consideração do professor Vinícius, porque é o seguinte, você observou, né, que o Vinícius trouxe a informação qual que é a alteração que está vindo, né? Do ponto de vista de princípios que você trabalhou, justificaria essa alteração ou não? Eu acho que... essa eu redução, acredito né? Só para uma situação em dolo. Na minha visão, agride diretamente o princípio da eficiência. Porque se você permite que um agente público cometa negligência, você está agredindo diretamente o princípio da eficiência. Né? Porque ele não está sendo eficiente, ele não foi eficiente no momento de negligência. Então, eu acredito que é absurdo falar só em dolo numa situação dessa. Perfeito. Então, a ideia é essa, Flávio. A ideia é de uma resposta, né, no seu trabalho também, uma resposta fundamentada com algo jurídico, entendeu? Para não ficar só naquela questão do achismo, né? Vamos dizer assim, no momento... do entendimento popular, entendeu? Sim, no momento que vocês comentaram a respeito... O homem médio popular vai entender isso de forma ruim, porque... é ruim, entendeu? Então, não pode ser ruim porque é ruim. Né? Nós, aqui do direito, a gente tem que ter... fundamentar, né, os nossos... Com certeza. Talvez o senhor tenha percebido, como eu não sabia dessa mudança específica da conduta, né? Nesse pacote anticrime, o senhor pode perceber que na mesma hora que o doutor Vinícius falou, talvez não dê para você perceber, mas, ao mesmo tempo, já veio na minha visão, já tive a visão do princípio da eficiência, né? Porque vai ser agredido o princípio da eficiência nesse caso. Né? Eu acredito que tem que ser tratado de maneira igual ao dólar, de maneira culposa também, né? Do agente público. E para fins do depósito definitivo do TCC, é importante você agregar essas informações todas, né, que foram passadas pela professora Sandy, pela professora Sara e pelo professor Vinícius ao seu trabalho. Especificamente aí na questão do projeto, né, colocar pelo menos uma nota de rodapé comentando, né, de certa forma, para as pessoas que verem seu trabalho no sistema não entenderem que você foi falho em não abordar essa parte. Tá? Deixa que eu vou criar um parágrafo bem legal a respeito disso, fazendo essa ligação desse princípio. Ô, Flávio, então você aguarda, né? Fica aí acompanhando agora a apresentação da Thalita, né? A banca da Thalita. A Thalita teve o carinho de estar aqui te acompanhando também. Com certeza, jamais sairia. Nem porque eu já vou formular as perguntas. As perguntas você deixa de lado.
Depois a gente manda a máfia atrás dele, né, Thalita? Exatamente. Já arrisquei. Mas aí, então, Flávio, eu vou pedir você que deixe seu microfone desligado, só para não atrapalhar, né? A gente não ter chance de atrapalhar a Thalita. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o meu microfone. Perfeito. E, Thalita, mais uma vez te dando os parabéns por ter chegado nessa etapa, por ter cumprido com bastante esforço e dedicação todas as etapas anteriores até esse momento aqui. E eu posso dizer aqui aos meus colegas professores examinadores que você sempre buscou me mandar mensagem, sempre teve uma postura ativa na sua durante o decorrer da orientação, né? Até mesmo aqui nós tentamos marcar, né, por um problema de agenda, minha agenda e a sua agenda. Trabalho não deixa, professor. A gente não conseguiu marcar porque você estava, inclusive, querendo fazer uma pré-banca, né? Exatamente para ter a condição de ter mais um treinamento ainda. Então, eu não poderia deixar de deixar esse relato aqui também, da mesma forma como eu deixei um relato em favor do Flávio, eu não poderia deixar esse relato aqui a seu favor, tá? Então, eu já te passo a palavra pelo prazo de 15 minutos, prorrogar por mais 5, se for necessário, tá? Então, pode ficar muito tranquilo com relação ao tempo. E, na sequência, eu vou passar a palavra aos meus colegas aqui de banca. Obrigado, viu, Thalita? Eu agradeço, professor. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar e agradecer a presença de todos os professores aqui. Zandona, Paranhos, Jéssica, Sandy, Tamara e Sara. E agradecer também a presença do meu colega Flávio. O meu tema, ele é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais em condomínios edilícios. Ai, gente, desculpa, pera. Só que antes, eu estou muito nervosa, desculpa. Eu quero agradecer, primeiramente, ao meu professor, Sérgio Zandona, que me apoiou demais, me atendia mensagem, às vezes, 11 horas da noite, até tarde da noite. E, professor, pela disposição e pelo auxílio, muito obrigada. Me desculpe por pular dessa parte, eu estou muito nervosa. O meu tema é eficácia horizontal dos direitos fundamentais em condomínios edilícios, e ele teve uma motivação muito pessoal para mim. Eu moro no famoso edifício JK, que é um patrimônio histórico aqui de Belo Horizonte, e me surgiu falar sobre isso após alguns constrangimentos que eu tive com o meu condomínio, em que os meus direitos foram violados, e não só o meu, como também o da minha prima, que, a propósito, é um terceiro alheio ao condomínio, e que me levou à seguinte problemática: qual seria a melhor forma de aplicação dos direitos fundamentais nessa relação específica? Dentre todas as teorias existentes da aplicação horizontal dos direitos fundamentais, qual seria mais eficaz? E como seria feito a análise de aplicação desses direitos fundamentais, levando em consideração que em ambos os lados, ambas as partes, nos dois polos, os partícipes têm aí garantias constitucionais. O meu trabalho, eu dividi ele em 6 tópicos. A introdução. O segundo tópico fala da natureza jurídica da Convenção do Condomínio. O terceiro fala sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, num contexto mais histórico, pegando de quando surgiu. O meu 3.1 falou sobre a teoria da eficácia horizontal, né, as teorias em torno à direta, à indireta, a state action e a teoria dos deveres de proteção. A quarta eu falo sobre um rol de parâmetros de aplicação dos direitos fundamentais. E na quinta eu falo sobre a aplicação em si, na convenção condominial, e eu concluo depois nas considerações finais. Já na introdução, eu começo fazendo uma contextualização dessa problemática de aplicação com a obra O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, onde, nessa história, conta que um mercador veneziano chamado Antônio, ele celebra um contrato de empréstimo com um judeu muito rico, que se chama Shylock, e eles estipularam como uma cláusula do contrato que, caso houvesse inadimplemento da obrigação, acabaria acarretando na retirada de 1 libra de carne do corpo de Antônio. E
É óbvio que aí teria invalidade jurídica do objeto e tudo mais, mas o que eu queria pegar aqui são as indagações em torno de ambos os lados. Como que Antônio poderia aí se abster do seu direito à integridade física, à sua dignidade da pessoa humana frente a Shylock, né? E Shylock, ele também é detentor de garantias constitucionais como a autonomia da vontade, a autonomia privada e a liberdade. E o engraçado, eu quis contextualizar com isso, é que essas mesmas indagações, elas se repetem nas relações, nas convenções entre o condômino e o condomínio. Só para não perder a linha. No meu segundo tópico, eu falo sobre a natureza jurídica do condomínio. Ele é considerado um ato-regra, ato constitutivo estatutário, que cria normas para um pequeno agrupamento social, né, estatuindo aí regras e limitações à liberdade das pessoas que convivem nesse condomínio e a terceiros alheios após o registro no cartório de imóveis, né, da convenção. A convenção condominial, ela se assemelha, de certa forma, ao contrato, porque é um negócio jurídico plurilateral. Mas, ao mesmo tempo, ele se diverge do contrato justamente pelo fato de poder aí atingir terceiros alheios àquele negócio jurídico. No meu terceiro tópico, eu falo sobre o contexto aí da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, o que é, como surgiu. E vou fazer aqui rapidamente um breve apanhado. Ele surgiu após a ruptura paradigmática do Estado liberal e logo em seguida o advento do Estado social. Primeiramente veio aí a eficácia vertical, com a ideia do liberalismo, que teve início na Revolução Gloriosa, mas atingiu o ápice mesmo na Revolução Francesa, onde tinha-se o intuito de limitar as ações estatais para libertar as relações privadas, proteger aí as relações privadas de um controle de ações desenfreadas do Estado. Só que, quando instituiu mesmo o liberalismo, muitas pessoas passaram muita fome, muita miséria, viveram na lamúria mesmo, e as únicas pessoas que se beneficiaram com isso foram a burguesia. E acabou aí sucedendo em seguida a Revolução Socialista, e junto com ela o Estado Social, que na lei eles colocaram observâncias para que na formulação dos contratos viessem aí meio que proteger aí os dois lados. Foi aí que surgiu a ideia de eficácia horizontal, onde nos dois polos haviam particulares, e não o Estado. O meu quarto tópico, eu trago aí as principais teorias, as teorias em torno dessa aplicação dos direitos fundamentais. Eu começo com a teoria State Action, que eu gostaria já de ressaltar que ela não é, de fato, uma aplicação horizontal. A Suprema Corte Americana ela não reconhece a aplicação horizontal. O que tem é uma extensão da aplicação vertical e em casos específicos. Como, por exemplo, quando há uma delegação aí de exercício do poder estatal a uma entidade privada e essa entidade privada, incumbida aí desse ato estatal, atinge aí um direito de alguém, viola o direito fundamental de alguém, e então é feita aí a extensão da aplicação da eficácia vertical nessa relação. Eu trago também a teoria da eficácia indireta, imediata, que é quando, para haver aplicação do direito fundamental, é necessário de uma intermediação. A principal crítica em torno dessa teoria é justamente pelo fato dela ficar muito à mercê de disposições legislativas apenas e tão somente, de poder ser aplicada apenas quando houver aí essa intermediação, essa previsão. A próxima que eu trouxe foi a teoria da eficácia direta, imediata, que é quando o indivíduo ele pode invocar os seus direitos frente ao outro pela simples previsão constitucional, não necessitando aí de ratificação infraconstitucional. E a principal crítica dessa teoria é justamente pela falta de segurança jurídica na sua aplicação, né? E também por afetar diretamente, limitar assim, sem controle, a autonomia privada.
E o próximo tópico. Eu trago aqui também a teoria dos deveres de proteção, que a propósito é a teoria que eu acredito ser mais eficaz para a aplicação dos direitos fundamentais, porque essa vertente, ela via de regra, ela prioriza a intervenção do Estado, mas não de forma infundada. O Estado vai agir de forma a proteger os direitos e as garantias do cidadão, mas de forma ainda respeitando aí a liberdade e a autonomia privada da outra parte. Só que essa teoria, ela reconhece a tutela do indivíduo ao determinar o desejo de um Estado vir e intervir no âmbito particular, quando tiver os seus direitos fundamentais sendo violados, independentemente de especificação legislativa preliminar. Nossa, pera. A teoria dos deveres de proteção, ela serve como um meio de vinculação dos particulares aos direitos fundamentais assegurados na Constituição. E, com isso, o Estado ele fica obrigado não só de se abster, mas de também intervir sempre que necessário, mesmo que de forma preventiva, ou até mesmo quando já tiver sido aí violado os direitos. Não só no Estado, quando eu falo, de todos os formadores do Estado, sabe? Do Executivo, do Legislativo e do Poder Judiciário, de promoverem aí e garantirem que sejam protegidos e implementados, de fato, os direitos fundamentais. Deixa eu pegar aqui o meu próximo tópico. No meu quinto tópico, só mais uma outra coisa. Essa teoria também, ela tem como ideia fazer com que os particulares eles colaborem para a efetiva implementação das normas constitucionais nos contratos jurídicos mesmo, ao elaborar, que as pessoas tenham aí a boa-fé para que, na celebração do contrato jurídico, né, no caso aqui da convenção, seja aí dentro das normativas constitucionais, e que caso a pessoa haja de má-fé ou não respeite essas normativas constitucionais, que possa aí acarretar na invalidade, no risco de invalidade do negócio jurídico. O meu quinto ponto é aqui, ó, é o rol de parâmetros, que contém 5 parâmetros de aplicação dos direitos fundamentais. Esse rol ele foi trazido pelo autor Samir José Caetano Martins, no seu artigo publicado Neoconstitucionalismo e seus reflexos nas relações jurídicas privadas em busca de parâmetros de aplicação dos direitos fundamentais. Ele foi publicado em 2007 na revista Forense. Esse rol ele vai servir como... Esses rolos de parâmetros, eles vão nortear a aplicação dos direitos fundamentais nas relações. Porque, como eu disse anteriormente, o Estado ele não deve agir de forma infundada, ele não deve intervir de forma infundada. Então, como fazer uma análise para que o Estado não venha intervir aí de forma infundada nas relações privadas e a fim de que, caso a autonomia privada seja aí diminuída para com outro direito e garantia constitucional, que ela tenha aí uma característica de análise, de toda uma análise do caso concreto, para que houvesse, de fato, esse resultado. Esse rol ele é exemplificativo, a propósito. E o primeiro dele é o grau de existencialismo do direito na relação jurídica privada, né? Esse rol ele vai dar pesos diferentes aos direitos, conforme sejam eles direitos existenciais e direitos patrimoniais. Portanto, quanto maior for a densidade existencial do direito, maior será a implicação de limitação à autonomia privada. O segundo grau é o grau de essencialismo do bem,
Suponhamos que no primeiro parâmetro foi evidenciado que na relação são dois direitos existenciais que estão aí sendo conflitantes. Então, qual deles é mais essencial? Suponhamos que um seja o direito à vida e o outro seja a liberdade de ouvir uma música alta, enquanto a outra pessoa está aí no andar de baixo, em seu leito de morte, e não pode aí ter o seu conforto de um silêncio, porque o vizinho do andar de cima está ouvindo o som alto o dia todo. Aí, nesse caso, seria para analisar a essencialidade do bem jurídico ali em questão. O terceiro é o desequilíbrio entre as pessoas, das partes, nesse negócio jurídico. Portanto, quando houver uma desigualdade socioeconômica, mais intensa será a proteção dos direitos fundamentais. Isso já ocorre, na verdade, de certa forma, até lá nas relações consumeristas, né? Só que eu acredito que nessas relações privadas, aqui na Convenção de Condomínio, também seria interessante. Por exemplo, aqui, um exemplo aqui do meu prédio, o condomínio ele tem todo um aparato jurídico, é muito dinheiro envolvido, é quase uma máfia, na verdade. Mas, e eles acabam que por contratar advogados para postergar aí, quanto for possível, os processos judiciais, que, a propósito, são muitos, contra o condomínio, como uma forma de fazer com que as pessoas desistam mesmo, sabe? De tentar recorrer ao judiciário para garantir os seus direitos. E as pessoas, às vezes, aqui pode até ter uma condição um pouco melhor, e aí acaba não conseguindo a gratuidade de justiça, mas não necessariamente quer dizer que a pessoa é rica, ela acaba que por ter aí uma desvantagem frente ao condomínio. Há um descompasso aí entre o morador e o condomínio. Mas é importante também ressaltar que não necessariamente porque a parte, teoricamente, aí seria mais fraca, que necessariamente sempre haverá a prevalência da parte mais fraca para a parte mais forte, né? Que deverá aí haver uma aplicação desses direitos na prática dentro do limite da equiparação das partes. O quarto é o publicismo do indivíduo, que quer dizer o seguinte: quanto mais próximo a relação privada for só do âmbito privado, maior será a autonomia privada, maior será a prevalência da autonomia privada nesses casos. Mas agora, Sarmento, ele traz falando que fica mais próximo da esfera pública, e aí maior seria a aplicação dos direitos fundamentais, quando, mesmo que seja de caráter privado aí, as partes, se ele exercer função de relevante interesse público, estaria aí mais próximo, mesmo que seja de caráter privado, se ele exercer uma atividade de relevante interesse público, mais próximo será da parte pública, assim, vamos dizer, sabe, a relação, incidindo aí um pouco mais os direitos fundamentais sobre a autonomia privada. Só para fazer um balanço. O quinto parâmetro e último é o grau de ingerência na esfera jurídica, que que ocorre quando o particular que teve o seu direito violado, ele, na verdade, não participou do ato que ocasionou a violação do direito dele, que no caso aqui seria a convenção de condomínio. Um exemplo disso são os terceiros alheios ao condomínio e até mesmo os locatários, que nós não temos muito poder aqui dentro quando se trata em questão de voto e de tomada de decisões com relação às convenções condominiais. Aí, neste caso, a autonomia privada, quanto maior for a ingerência da esfera jurídica alheia, maior será a prevalência dos direitos fundamentais sobre a autonomia privada. Então, no caso, a autonomia privada aqui seria menor. No meu sexto tópico, eu trago sobre a aplicação na convenção condominial.
E, nesse sentido, seguindo a linha da teoria dos deveres de proteção, em que, né, reconhecida a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, o Estado, ele, por meio do imperativo de tutela, ele deverá agir de garantir a invalidade de quaisquer cláusulas negociais abusivas, né? Aí, referente à problemática de como seria feita a análise de aplicação, a gente lançaria a mão aí dos rolos de parâmetros trazidos pelo autor, Samir José Caetano Martins, né? Usando aí, fazendo uma análise tópico-sistemática do caso concreto, e para que seja feito, de fato, uma análise e que... possa ser feita a intervenção do Estado nesses casos, sem que haja aí uma usurpação da autonomia privada, que seja de forma justificada. E no meu sexto, eu concluo aqui dizendo que a aplicação horizontal dos direitos fundamentais ela deve ser diferenciada nas relações da Convenção de Condomínio, justamente pelo fato de haver aí esse descompasso entre o condômino e o condomínio, descompasso entre as partes, e também porque aqui, nessa relação, existem muitos valores essenciais, extrapatrimoniais, né, existenciais, onde os direitos fundamentais eles devem ser ressaltados frente à autonomia privada, né? E óbvio que nos casos em que realmente isso deve ocorrer, após uma análise sistemática feita com rol de parâmetros, e que isso não se trata de invadir ou usurpar o direito da autonomia privada, mas sim de uma ponderação e de uma precaução, onde o Estado ele irá, em regra, se abster de invadir o âmbito privado, mas ele vai intervir sempre que necessário para a proteção dos direitos fundamentais frente às cláusulas abusivas constantes na Convenção. Uma coisa que eu até gostaria de já ponderar, eu gostaria de incluir no meu trabalho uma ADI, que foi de 2001, onde o voto do ministro Luiz Fux, ele inclusive cita essa teoria de deveres de proteção falando que ela não deve ser apenas esses deveres de proteção, de proteger o cidadão contra o Estado, mas sim nas relações privadas e quando o direito é violado até do privado para com outro Estado, sabe? E é isso, é assim que eu termino aqui. Estou aberta às sugestões, observações, perguntas. Obrigada. Obrigado. Gente, eu estou suando. Por isso que é importante, gente, essa opção suas, né, pela apresentação e defesa, porque eu digo que se tem um momento que você pode errar, é aqui na academia, né? Vocês estão concluindo o curso de vocês, daqui a pouco vocês vão estarem aprovados na OAB, com carteira na mão, né? Que não é carteirinha, né? É carteira, né? Seja carteira de estagiário ou carteira de advogado, é carteira, não é carteirinha. Carteirinha é lá do clube, né? Então, sempre carteira. É aquilo que eu sempre falo, e as minhas queridas mestrandas, professoras sabem disso, já me escutaram falando, né? Não usar a palavra que deprecia, né? Então, se você chama a sua carteira de estagiário, a sua carteira de advogado de carteirinha da OAB, você está desprestigiando sua própria carreira, sua própria profissão. Então, é a carteira da OAB. Daqui a pouco vocês estão com a carteira da OAB e estão podendo fazer sustentação oral no tribunal. Então, importante se preparar, né? É importante saber que, tanto aqui quanto nos tribunais, ninguém morde, né? Então, e vocês têm conhecimento suficiente para estarem aqui hoje, defendendo o trabalho de vocês. Então, assumir isso, né? Assumir essa força dentro de vocês, por mais que dê tremedeira nas pernas, é controlar a ansiedade e falar, né? E vocês dois foram muito bem, viu, Thalita? Apesar do nervosismo, que é natural, né? Não deixe nunca de praticar. E por isso que eu fiquei muito feliz quando vocês atenderam o meu convite de vir aqui, dar a cara a tapa e, de fato, apresentar o trabalho de vocês, demonstra que vocês de fato, estão nessa busca por esse aprimoramento que a gente vai morrer buscando, né? Então, já agradecendo mais uma vez, eu vou passar a palavra na ordem alfabética, né, para a professora Jéssica,
para que ela faça todas as suas considerações, professora Jéssica, e, na sequência, Thalita, eu te passo a palavra, tá? A não ser que a professora Jéssica queira fazer de forma diferente, né? Ela pode ficar muito à vontade de fazer as considerações, eventuais arguições, de forma fracionada, ou fazer todas as considerações dela e depois eu te dando a oportunidade de você respondê-lo, tá? Então, professora Jéssica, mais uma vez, muito obrigado. Você já é de casa de longa data, né? Que é uma querida ex-aluna nossa da graduação. Então, isso só reforça que você carrega de fato, né? É tatuado no seu coração o nome FUMEC. Obrigado, viu, professora Jéssica? É uma honra, né, professor, estar aqui. Agradeço imensamente o convite e a oportunidade e gostaria de parabenizar muito a Thalita, o Flávio, ter essa coragem ainda na graduação, já que vocês tinham opção. Eu, na minha época, não era opção, era obrigatório, eu tinha que apresentar a minha banca, apresentar o meu TCC a uma banca. E me lembro que, até para contar uma história para vocês entenderem, aí o Flávio que disse que a questão presencial e a questão do nervosismo, né? No dia que eu apresentei meu TCC, fui passar o café de manhã, derrubei o café na mão, fui com a mão queimadura de 2º grau para apresentar o TCC. Então, assim, depois fui para o hospital, mas apresentei o TCC. A gente é assim, a nossa caminhada vai ser sempre assim. E o que vocês demonstraram aqui hoje, essa coragem, essa vontade de se aperfeiçoar, de literalmente, como o professor Sérgio disse, dar a cara a tapa, porque estar aqui vão haver, né, proposições, às vezes alguns questionamentos, sugestões para melhoria do trabalho de vocês, é muito importante. Eu que segui uma carreira e hoje estou seguindo a carreira acadêmica também, percebo quão foi importante para mim ter superado todos os desafios que eu vivenciei até hoje durante a minha caminhada. Fazer uma sustentação oral no tribunal é algo muito importante e aqui vocês já estão aprendendo como caminhar dessa forma. Eu queria aqui, Thalita, fazer algumas proposições. Eu fiz uma análise do seu trabalho, eu vi alguns errinhos de ABNT, de formatação. Vou fazer algumas referências aqui, mas depois eu passo para o professor Sérgio as anotações para você fazer. Vi que você negritou apenas o tópico 1 e 2, a partir do 3 você já não negrita os títulos mais. Você tem uma citação na página 12, que pelo arquivo aqui em PDF, pelo que eu percebi, ela não está com espaçamento simples. Na página 15 também, só um minutinho para eu abrir aqui a página para ficar mais fácil. Na página 15, também, você coloca aqui o segundo é o nível de essencialidade do bem, aí tem um ponto e aí depois tem uma vírgula. Eu te sugiro, Thalita, fazer uma revisão geral. Tem algumas citações aqui, diretas e indiretas, que está faltando uma pontuação no final da citação. E é algo assim, o seu trabalho está muito bem escrito, gostaria de parabenizar o conteúdo, a busca. Percebi aqui que você realmente sabia do que você estava apresentando, demonstrou segurança, demonstrou que você realmente fez esse trabalho com muito cuidado e literalmente vivenciando a causa, que o que você trouxe é algo que você vivencia na sua realidade. Eu queria só te fazer uma sugestão, você já disse aí que vai fazer essa inclusão dessa DI, que eu senti um pouquinho de falta no seu trabalho, de alguns parágrafos dentro dos tópicos que a gente conseguisse enxergar a Thalita escrevendo. Você fez muitas referências, a gente vê muita citação, mas eu senti um pouquinho de falta de ver o que é a Thalita. Como que é a escrita da Thalita, o que é realmente a ideia da Thalita. Você trouxe uma pesquisa bibliográfica muito rica, vários autores, mas escrever, às vezes, um pouquinho em cada um dos tópicos, incluir algumas ideias que são realmente da Thalita.
E eu senti, às vezes, falta de uma pesquisa jurisprudencial, trazer para o seu trabalho, aqui você já falou da DI, mas eu acho que seria muito importante, talvez, você criar mais um tópico, ou, às vezes, dentro de algum dos tópicos, criar um subitem, né? Com a pesquisa jurisprudencial, porque essa temática a gente vai conseguir aí nos tribunais algo bem consolidado, e é algo muito importante. O seu trabalho demonstra uma realidade que todos nós hoje, as cidades aumentando, a relação condominial, já quase não temos, né, casas mais, vão ser realmente condomínios, cada vez maiores, com mais dificuldades, com uma realidade a ser enfrentada, que o seu trabalho trouxe aqui a importância da gente estudar essa temática. E aí eu queria te fazer uma pergunta que você coloca no seu último parágrafo, na sua conclusão, que seria uma intervenção estatal. Como se daria, como que você fez essa exposição aí no seu trabalho, mas eu queria saber como que você enxerga que se daria essa intervenção estatal. Somente hoje, né, na prática, pelo que você vivenciou, ela está sendo de natureza eficaz? O judiciário realmente tem conseguido, ou o executivo, o legislativo, você disse aí que são os 3 poderes, né? Está conseguindo agir de maneira eficaz para melhorar esse tema-problema, resolver, ser resolutivo com relação a essa temática? Aí eu queria que você me respondesse e no final eu só quero fazer mais uma consideração. Tá aberto aqui meu microfone. Eu acredito que não tem sido eficaz, totalmente eficaz a atuação de âmbitos dos poderes na implementação, tanto não tem sido que ainda tem muito problema em torno dessa temática, né? Eu acho que falta ainda uma atuação, uma observância por parte do Estado na questão de impor aí legislações infraconstitucionais em torno dessa temática. Eu acredito também que, até mesmo no âmbito do judiciário, ter aí ADIs em torno dessa temática, ou que as decisões elas tenham em torno dessa temática, elas possam vir a ter uma repercussão geral para impactar, de fato, irradiar aí no ordenamento jurídico privado, de fato, a implementação da aplicação dos direitos fundamentais nessas relações. E eu acho que deve ter aí também, por exemplo, proibições, legislações com proibições ou autorizações, ou até mesmo, nas medidas legislativas, punições para se caso venha aí haver a usurpação do direito fundamental nessas relações. Ótimo, muito obrigada. Thalita, eu só queria fazer uma última consideração, que todas as vezes, assim, do seu trabalho, que você fizer referência, igual eu vi que você faz referência ali alguma, à Constituição, sempre falar qual Constituição é, porque a gente, né, assim, é a Constituição Federal, a Constituição Federal de 1988, podem ser outras, sempre você ter esse cuidado. Queria te parabenizar pelo trabalho que você trouxe aqui hoje, te parabenizar pela sua coragem, e te dizer que esse é só o início da sua caminhada. Espero que lá na frente eu possa te ver também no mestrado, caminhando aí nessa construção dessa pesquisa. Não abandone a pesquisa, não, porque o direito é assim, vocês vão perceber, você, Flávio, você está ali. A gente constrói a cada dia e avança a cada dia no conhecimento e na pesquisa, e a gente precisa continuar estudando. O resto da vida a gente vai estudar. E os questionamentos estão aí, e para que a gente consiga o que a gente tanto almeja, que é uma sociedade melhor, a gente precisa continuar essa busca através das pesquisas jurídicas e das pesquisas científicas. Parabéns, e eu estou satisfeita, professora. Obrigado, professora Jéssica. Eu passo a palavra à professora Tamara, a quem eu agradeço também pelo carinho, né, de estar presente aqui hoje, ter disposto de tempo para ler o trabalho da graduanda Thalita. E, mais uma vez, é uma honra, uma satisfação tê-la aqui, professora Tamara. Muito obrigada, professor Zandona. Bom dia a todos. Bom dia, Thalita. Deixa eu ver, meu microfone está ligado.
Thalita, eu li o seu trabalho com muito cuidado, com muito carinho. Gostaria de parabenizar pelo trabalho, pela escrita. Você desenvolveu um trabalho muito bom, bem escrito, bem fundamentado. Assim como a Jéssica tinha comentado, você se pautou, né, com referências, né, bibliográficas riquíssimas. Pontuar alguns erros, né, de metodologia de ABNT que a gente observou, a Jéssica tinha até comentado, erros de pontuação, erros de formatação, nas suas referências bibliográficas, quando você grifou o título, aí você grifou às vezes um pedaço do título, esqueceu um outro pedacinho, depois dos 2 pontos ficou faltando um pedacinho. Na citação, por exemplo, na página 8, ficou faltando um P ponto, aí tinha a página 184, ficou faltando esse pedacinho. No item 3.1, o primeiro parágrafo, Thalita, eu senti um pouquinho de dificuldade de entender. Acho que ficou um pouquinho confuso a construção do primeiro parágrafo. Depois, com calma, você relê ele, e eu acho assim, quando a gente está escrevendo, às vezes passa algumas coisas desapercebidas, que depois, com o tempo, com calma, quando você vai reler, você consegue perceber que tal ponto poderia ser mudado, ser colocado de uma outra forma, para ficar melhor explicado. O item do sumário que a Jéssica tinha comentado, que você grifou o item 1, o 2, o 3 em diante, ficou sem um negrito. Em algumas citações você coloca aspas no início e não coloca as aspas no final, aí observar essa questão. Thalita, eu gostaria de fazer só um comentário acerca do seu TCC, que para mim foi assim, sensacional o seu tema, o problema, gostei muito. Gostaria de saber, na sua opinião, o que deveria ser feito de forma prática, trazendo para a sua realidade o seu problema de convivência com o seu condomínio, o que poderia ser feito para trazer mais justiça e equidade às relações condominiais? O que você acha que deve ser feito na prática, de construção prática, para trazer essa equidade da relação entre o condomínio e os condôminos? Sinceramente, eu acho que hoje deveria se dar um pouco mais de espaço para os locatários poderem estar aí contribuindo para manutenção, porque já existe a convenção, né? Mas para manutenção das convenções condominiais. Um exemplo aqui do meu próprio prédio. Aqui, locatário não tem vez. Não tem vez mesmo. E aí acaba que a gente fica à mercê dos proprietários que, aqui, por exemplo, são idosos, então o condomínio ele pega a procuração de todos esses idosos e o condomínio mesmo vota pelos moradores daqui, que às vezes nem aqui mora, mas deixa o apartamento vazio e aí eles ficam ali com a quota parte dos votos. Então, eu acho que os locatários, eles deveriam ter aí um pouco mais de liberdade, não só liberdade, um pouco mais de participação, ter autorização para participação na manutenção das convenções, nas assembleias. Muito bem. Thalita, outra coisa que eu queria comentar, a Jéssica tinha comentado também, no seu texto, quando a Jéssica tinha comentado, né, que ficou faltando assim, o ponto de vista da Thalita no final de cada tópico. Talvez seja interessante você incluir no seu artigo, no final de cada tópico, o seu pensamento em relação àquilo que você está escrevendo, o seu ponto de vista em relação àquele tópico. Acho que seria interessante você incluir isso também. E eu gostaria também de falar que o seu trabalho é muito bom, tanto o seu quanto o do Flávio, e que colocar uma pulguinha para vocês. Quem sabe vocês trazem esse trabalho, esse problema, para o mestrado e continue desenvolvendo esse tema problema, quem sabe com uma dissertação. Fica aí o convite, né? Em nome, posso falar, né? Como mestrando da FUMEC, estou convidando tanto você ou o Flávio. Eu sei que o Zandona também vai fazer esse convite, mas para vocês irem para o mestrado e continuar essa pesquisa de uma outra forma, né? Com uma visão um pouco mais aprofundada,
parabenizar vocês pela coragem, pela braveza de estar aqui apresentando o TCC. É o primeiro passo, né? Eu confesso que na minha graduação eu tive a faculdade de apresentar ou não, eu confesso que eu corri, eu não quis apresentar o meu TCC, e quando eu entrei no mestrado eu senti, assim, uma dificuldade muito grande em apresentar, em estar falando em público, tanto na Câmara, né, para outras pessoas. Eu tinha essa dificuldade de construir o pensamento, de ter a calma para falar. Eu entendo o nervosismo de vocês para falar, e eu sei que é muito difícil, mas parabéns. Seu trabalho ficou muito bom, estou muito satisfeita com a apresentação de vocês. Parabéns a você e ao Flávio também. Muito obrigada, professora Tamara. Muito obrigada, Jéssica, pelas considerações, pelos apontamentos. Podem ter certeza que eu vou corrigir tudo. E vou acatar aí as sugestões de me incluir mais no texto. Obrigado, professora Tamara. Tanto a observação da professora Jéssica quanto a observação da professora Tamara, elas são importantes, Thalita, porque é o que elas estão dizendo. Elas estão dizendo para vocês, entre linha, tá? Para você e para o Flávio, que vocês têm total condição de fazer uma abordagem própria do assunto, tá? Trazendo elementos, fundamentos, né, técnicos, para, de fato, concluir para um lado ou para o outro. Mas vocês, sim, chegando ao final do curso de vocês agora, vocês têm condição, sim, de construir raciocínio jurídico, de se posicionar no texto. E os autores, muitos autores que vocês citaram, tá? Aqui falando com o Flávio também, são autores conhecidos por nós. Então, quando a gente lê um trabalho desse, a gente quer ler o autor daquele texto que a gente está lendo. Então, se eu vou ler Humberto Teodoro, eu vou ler Humberto Teodoro lá direto do Humberto Teodoro, né? Então, assim, eu quando leio o texto do Flávio, leio o texto da Thalita, eu quero ver e ler o Flávio, é a Thalita, né? Então, quando a professora Jéssica e a professora Tamara falaram para vocês assim, ó, se joguem, se posicionem, elas estão falando se vocês têm condição, sim, de fazer esse trabalho e fazer um trabalho como, de fato, vocês fizeram, com a qualidade, né? E, estendendo aqui o convite da professora Tamara, eu ficaria muito feliz, né, se a Sandy e a Sara fizessem o convite ao Flávio dos três publicarem junto, né, o trabalho, a pesquisa do Flávio, né, com as contribuições que ambas deram, e a mesma coisa em relação ao seu trabalho, Thalita, em relação à professora Jéssica e à professora Tamara. E se vocês puderem, né, nos conceder essa honra, né, de ter o trabalho publicado entre os três, eu posso até reservar um espaço, até na Mérito, quem sabe, né, para a publicação desses dois trabalhos, publicados aí nesse grupo, né, de 3 e 3, já que a Mérito permite a publicação de texto até com 3 coautores. Então, ficaria muito feliz, né, em ver o trabalho, né, iniciado por vocês, revisado pelas mestrandas que aqui estão, publicado em conjunto nessa coautoria, né? Vai ser positivo demais para a FUMEC, vai ser positivo para vocês, todos vocês. Então, já fica aqui o meu convite, né, para que vocês, reunidos, tenham esse resultado, né, mais positivo ainda. Professor Vinícius, aquelas 50 perguntas que o senhor tinha me mandado, né, no WhatsApp, que estava pensando em fazer para a Thalita, né, que até depois eu falei assim, não esqueça de fazer mais essas duas aqui, mandei mais duas, né, para inteirar 52. Já podem ser feitas nesse momento agora. Aproveitando que a Thalita agora já está mais... Não me mata, não. Aproveitando que a Thalita agora já está mais relaxada, né? Que até apareceu um gato ali atrás da Thalita, nós ficamos preocupados porque apareceu um gato ali atrás, dentro do nada. Né? Eu vi. Na banca dela. Mas é isso aí, professor Vinícius. Bom, quero aqui deixar a minha satisfação, né, externar aí a minha satisfação de poder compartilhar essa banca mais uma vez com o meu querido amigo professor Sérgio e com as professoras Jéssica e Tamara. Então, uma satisfação grande poder aqui avaliar
né, o trabalho da Thalita juntamente com vocês. Thalita, parabéns, né, pelo bom desempenho, tanto, né, no seu trabalho escrito, quanto aqui também na sua defesa. Tá? E é isso que o professor Sérgio falou, é verdade. Tá? Eu separei algumas perguntas assim. Eu até pensei em fazer uma pergunta por cada apartamento que existe no condomínio JK. Misericórdia. Mas aí eu falei, não, pode ser demais, então eu vou, né, vou me restringir apenas à unidade da Thalita, assim, só para ela ficar mais tranquila. Viu? Mas, Thalita, veja só, essa questão toda que você tratou, né, você falou da convenção de condomínio, que é, né, a norma assim, que trata das principais questões de dentro dos condomínios. E eu queria saber de você o seguinte, no seu condomínio, ou se você já teve ciência de outros condomínios que possuam aquele regimento interno, tá? Se você tem ciência, né, de que o seu condomínio tenha esse regimento interno, o que diferenciaria a convenção do regimento? E será que esses problemas que você está apontando, eles estariam no regimento ao invés de na convenção? É só isso que eu queria saber. Olha, esses problemas pontuais que eu trouxe, eles estão na convenção de condomínio, assim, entre aspas, porque eles não atualizam a convenção de condomínio aqui, por exemplo, e igual o que aconteceu comigo. A minha prima, ela era menor de 18 anos, faltava um mês para ela fazer 18 anos. E aí, quando a gente veio entrando aqui na portaria, porque tem que apresentar a identidade, o porteiro pegou e falou, uai, mas não pode entrar, não. Eu disse, como assim não pode entrar? Não, menor de 18 anos não pode entrar, a não ser que esteja acompanhado do pai ou da mãe ou com uma autorização lavrada em cartório. Mas isso não existe, né? Então, aí eu fui olhar na convenção de condomínio, tem um papelzinho que eles entregam para a gente quando a gente vem cá, não sei se é esse regimento interno, tá? Confesso que eu nem procurei depois, que eu me ative apenas à convenção. Não tinha nada disso. Eu tive que procurar no histórico de todas as atas das reuniões, desde 1900 e bolinha, para achar quando foi que eles votaram isso e se realmente tinha isso. Eu tive que ficar um dia inteiro procurando todas as atas de reuniões do condomínio para ver isso. Nossa, eu acabei me perdendo. Eu esqueci da pergunta exatamente. É sobre se esses problemas, né, que acontecem aí no dia a dia do condomínio, será que eles são causados, né, eles estão presentes na convenção ou nos regimentos, ou nessas atas, até mesmo, né, algo que é deliberado, né, nas assembleias? Será que o problema está numa previsão dentro da convenção, ou é porque a convenção dá poderes ou dá brechas para que esse tipo de limitação que você tanto questionou, né, acabe entrando vamos chamar assim, no ordenamento jurídico do condomínio, né, em regimentos ou até mesmo por atas? Pois é, como eu falei, eles não atualizaram a convenção de condomínio com essa regra. Isso eu vi votado numa ata da Assembleia por unanimidade na época, né? Mas assim, ao meu ver, pelo menos pelo que eu entendi, é que quando você aprova uma nova regra numa ata de uma Assembleia por unanimidade, né, com voto de todos os presentes ali, deveria ser colocado novamente, ter feito uma atualização, uma manutenção na convenção de condomínio, com essas normas, para que a gente tenha conhecimento. Não uma coisa solta, né? Sim, sim. É porque o ponto que eu quero chegar é exatamente esse, porque às vezes o problema está não na previsão desse tipo de limitação na convenção, mas talvez
na permissão que a convenção dá para que esse tipo de limitação possa ser aprovada em ata. Então, às vezes, você pode, quem sabe, né, numa extensão do seu trabalho, ou até mesmo por uma pesquisa futura, pensar nessa abertura, né, que as convenções acabam dando para que matérias da forma mais abrangente possa ser definida numa assembleia, né, dos condôminos. Então, é só para poder assim, chamar a atenção para esse outro viés, né? Porque talvez o problema a proposta seria um outro problema. Isso. Porque às vezes o problema não é o texto da convenção, né? Que está prevendo aquela limitação, mas o poder que ela está conferindo para que limitações como essa que você falou venham a acontecer. E aí, de forma válida ou não, sabe? É mais por esse lado, tá bom? Professor Muito Sérgio. obrigada, professor. Obrigado, professor Vinícius. Thalita, tal qual aconteceu com o Flávio, eu não tenho questionamentos a fazer, a não ser solicitar a você que também acolha, né, as sugestões aqui passadas pelos professores da sua banca, tá? E como eu não tenho considerações a fazer, nós vamos passar para a etapa de deliberação, né, sobre a aprovação ou reprovação de vocês, ou marcação de nova banca. Eu vou colocá-los numa sala de espera, tá, Flávio e Thalita? Eu peço a vocês que permaneçam aí, porque logo que eu tiver a deliberação aqui, eu já volto a incluir vocês na sala. Vocês não vão precisar fazer nada, só manter conectado, tá? Tá. Aguenta a emoção aí. Nossa, meu Deus. Espera aí só um minutinho. Pronto. Deixa eu só parar a gravação aqui. Bom, depois do momento de avaliação, né, colhidas as observações e apreciações dos meus colegas de banca, eu tenho a satisfação, né, e a honra de dizer que tanto o Flávio quanto a Thalita foram aprovados no trabalho. Meus parabéns. Foi ressaltado muito pelos professores da banca a iniciativa de vocês para estarem aqui hoje fazendo a apresentação, que serve como exemplo para seus colegas. Um belíssimo exemplo, né, de que esse ato de coragem, né, de determinação, só vai influenciar e refletir no sucesso de todos vocês, que é um sucesso de hoje e um sucesso garantido do futuro. Eu estou muito orgulhoso pela banca que vocês passaram aqui. Não é uma banca fácil, porque eu conheço as mestrandas que aqui estão. São mestrandas que a gente costuma dizer faca nos dentes, né? São mestrandas ligadas também à máfia, né? E tal qual é o professor Vinícius Paranhos também, né? Então, dá os parabéns para vocês mais uma vez. E eu vou tramitar, né, a questão da ata, em primeiro lugar com os examinadores, pegando a assinatura deles. Depois eu vou passar para vocês, para pegar a assinatura de cada um de vocês, finalmente, tá? E aí nós vamos encaminhar essa ata, depois da assinatura de todos, para a coordenação do núcleo de TCC, para lançamento dessa aprovação no CINEF, respectivo de cada um, ok? Combinado. Muito obrigada, gente. Muito aberta é a palavra em primeiro lugar para vocês, Thalita e Flávio. Vou inverter a ordem, né, Flávio? Primeiras damas, né? Diga então, Thalita. Gente, eu quero agradecer assim, imensamente pela presença de todos vocês, as contribuições, todas as sugestões, as perguntas. Foram tudo assim, extremamente importante para mim. Estar apresentando aqui hoje também é muito importante para mim. Quando o professor me fez o convite, eu falei, não, já de pronto, falei, não, professor, o tema é muito relevante, eu quero muito debater.
E sem contar também que eu queria ter essa experiência, porque eu pretendo fazer uma pós-graduação, pretendo dar continuidade aí na carreira acadêmica e estar sempre aprendendo mais. Então, estar aqui com vocês hoje foi muito significativo para mim e contribuirá muito para todos os passos que eu vou dar de agora em diante na minha vida. Muito obrigada. Flávio? Eu, mais uma vez, também agradecer a todos que presenciaram a apresentação minha da Thalita. Dizer que é sempre uma honra, um privilégio estar na presença do doutor Zambona, meu mestre, né? Doutor Vinícius, as mestrandas, as professoras do mestrado. Dizer que, para mim, além de ter sido importante essa apresentação no sentido de conhecimento, de aperfeiçoamento, foi também uma forma de desabafo perante pessoas que realmente entendem do assunto, estão aí para, né, movimentar esse mundo jurídico. Isso foi muito importante para mim poder extravasar tanto esse sentimento, porque não foi um trabalho só escrito com técnica, foi um trabalho escrito com sentimento, né? Uma coisa que realmente me incomoda, mexe muito com a minha pessoa. Então, eu só tenho a agradecer esse momento, essa situação, a todos vocês e, mais uma vez, mestre, uma honra, um privilégio estar com o senhor, mesmo que seja de forma virtual, né? Da forma que a gente gostaria, principalmente eu que sou da geração mais velha, mais antiga, né? Estou muito acostumado com essa coisa mais de tete-a-tete, né? Mas tudo bem, estamos aí para isso, sempre aprendendo, sempre agradecendo o nosso conhecimento através disso tudo. E agradecer também a todo o corpo docente da FUMEC, né? Tive grandes mestres, né, durante meu curso, que eu não vou esquecer jamais. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Flávio. Obrigado, Thalita. E não esqueçam do convite que eu fiz a vocês, né? E as mestrandas já acolheram esse convite. Vocês publicarem o TCC com a... Para mim, já está mais do que certo, é só fazer contato e estamos juntos. Então, eu também aceito. Então, assim, com certeza. Porque eu também vou ficar na cola de vocês dois, hein? Para vocês com continuarem certeza, isso aí vai ser um prazer para mim. Então, toma cuidado, que eu mando a máfia atrás, hein? Se não seguir na linha, eu vou para atrás. Professor, eu queria fazer só um adendo, te agradecer mais uma vez pela orientação, pelo cuidado, pela disposição que o senhor sempre teve comigo, mesmo sabendo que o senhor tem um dia a dia muito corrido. Muito obrigada mesmo pela orientação e pelo carinho que o senhor sempre tratou a gente, todos. Assim, o senhor é uma pessoa ímpar. Muito obrigada. Seria mais fácil, né, Thalita? Eu não ocupar, né, o meu dia que já é lotado, né, com a banca dos alunos da graduação, mas eu gostaria, sim, de coração, que todos aceitassem, né, participar e apresentar, porque eu não estou gastando meu tempo. Isso aqui eu estou ganhando meu tempo, né? Eu sempre costumo dizer que o sucesso de vocês é o sucesso nosso, é o sucesso da FUMEC. Então, por isso que eu sempre batalho e por isso que eu sempre vou batalhar, tá? Isso não é da boca para fora, não, né? Aí, de quem tivesse que marcar essa banca de madrugada, nós marcaríamos, eu tenho certeza que as meninas também participariam, porque elas são também da madrugada. Eu gostaria, então, de agradecer, mais uma vez, a presença, né, do professor Vinícius, da professora Sandy, da professora Sara, da professora Tamara, da professora Jéssica, e, mais uma vez, dizer que daqui a pouco essa banca vai estar lá no YouTube, no canal oficial do PPGD FUMEC, com muita honra, né, registrando esse momento histórico na nossa instituição, de mais uma rodada aí de bancas, né, muito bem trabalhadas, né, e com observações, contribuições magníficas aqui dos professores. E com isso eu encerro essa sessão pública de defesa, mais uma vez agradecendo a todos pela presença aqui. Um abraço, então, gente. Um abraço, obrigada, professores, obrigada, pessoal. Um abraço, pessoal. Flávio, Thalita, meus parabéns e o sucesso na caminhada de vocês. Eu acho que a gente podia tirar um print, né, professor? Vamos. Flávio e Thalita, parabéns, viu? Parabéns, de muito sucesso. Obrigado. E obrigada a todos. Obrigado, Jéssica.